Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no versículo 11 diz: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. É o que diz o verso 1. Antes de qualquer coisa, eu quero falar com você sobre porquês. A gente que é pastor, que é líder, que prega, que fala, a gente aprende algumas frases de efeito, e nessas frases a gente acha que elas têm sabedoria e termina repassando isso de uma forma muito enfática, como se fosse um versículo bíblico. Algumas coisas, algumas letras de música, por exemplo, que são muito bonitas, às vezes elas soam como versículo e na verdade não são, e a gente pega esses trechos e os adota como se fosse um direcionamento, uma diretriz do céu para as nossas vidas. Uma das frases que eu acho muito legal é: não pergunte a Deus o porquê das coisas, pergunte o para quê. Não já viu isso? Você não vai perguntar o porquê. Vem cá, quem que disse que você não pode perguntar o porquê? Você está passando a maior luta, você está passando a maior prova, você está no maior perrengue da vida, você está numa dificuldade, passando crise no casamento, crise financeira, crise de saúde, perda, mais não sei o quê, e aí chega alguém e fala assim: não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Eu fico me perguntando, qual a diferença de perguntar o porquê e perguntar o para quê? Não sei se você consegue seguir a linha do que eu estou te falando, mas é muito isso. E aí parece que se você perguntar o porquê para Deus, Deus vai mandar um raio, tipo Zeus lá do Olimpo, e fulminar você na terra. Se você não pode virar para Deus e ter um diálogo franco com Ele. Deus, Ele abriu o caminho através de Jesus para ter comunhão com você. Quem abriu não fomos nós, foi Ele. Ele abriu o sinal de comunicação, e Ele permite que a gente converse, se exponha, fale. A Bíblia diz que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que está no coração. E a gente às vezes esquece que muitas vezes aqui dentro a gente está cheio de dúvidas, e a gente não tem coragem de perguntar, porque alguém no altar virou e falou assim: não pergunte porquê para Deus, pergunte. Hoje você vai perguntar o porquê que você está passando, entendeu? Você pode até virar para o seu vizinho e falar assim: pergunte porquê, entendeu? Pergunte não, vire não, isso é muito chato. Pergunte você para você mesmo, fala assim: Deus, por que eu estou passando o que eu estou passando? Você está numa luta, chorando, abafando choro no travesseiro, chorando debaixo do chuveiro para ninguém ver suas lágrimas. Eu quero que você tenha liberdade com o seu pai de perguntar a Ele o porquê. Deixa eu dizer a você, Deus não deixa ninguém sem resposta. Vai vir resposta para a sua vida, não tenha dúvida. Agora, todos nós passamos lutas, provas, passamos situações. Se eu perguntar aqui, quem não está passando nenhuma luta, levante sua mão. Eu vou pedir para você vir aqui ministrar na igreja, porque todos nós, não é verdade? De um lado ou de outro, a gente tem alguma área na vida que não está 100%. Tem alguma área que está gerando, que tem resistência, que tem atrito, que a gente queria ir além, mas não consegue. E aí nessas horas a gente começa a se questionar: o que está havendo? E eu digo a você, existem algumas variantes aí que a gente tem que botar.
Primeiro, você tem que pensar o seguinte: o que eu estou passando hoje de luta e de prova é resultado do que exatamente? Será que é resultado das minhas escolhas? Eu sempre falo para você, o que você está vivendo hoje, na maioria das vezes, é reflexo das suas escolhas de ontem. Hoje, o que você passa é reflexo de tudo que você escolheu. Seu casamento está ruim, você escolheu lá atrás. Está casado com essa pessoa. No meio do caminho, você cometeu, ou a pessoa cometeu algumas inconstâncias aí que geraram a crise de hoje. Está com a crise financeira? Às vezes você cometeu investimentos errados. Você está colhendo o que você plantou, você está colhendo o carro zero que você comprou sem ter dinheiro, e você está achando que o diabo está tentando roubar você hoje. A culpa não é de Satanás. Você tem que chegar em casa, olhar no espelho, enfiar o dedo na sua cara e falar assim: a culpa é sua, em vez de ter pensado direito, foi no impulso. Então tem muita coisa que a gente passa, e aí eu quero excluir essa opção. As lutas que a gente tem hoje, algumas delas são por causa das nossas escolhas. Então eu não vou tratar sobre isso. Isso eu sempre falo com você. Sempre eu estou dando alguma palavra, lembrando você que as suas escolhas erradas hoje, elas vão refletir para você em coisas ruins amanhã. Quando a Bíblia fala: ensina a criança o caminho que deve andar, não está dizendo o adulto, está dizendo a criança. E a Bíblia fala que o filho entregue a si mesmo é vergonha para o seu pai e para sua mãe. E a gente vê uns filhos que são umas pragas, umas pestes, e a gente acha que é o diabo. Não, é o pai e a mãe que não tiveram o pulso. Entendeu? Estou sendo bem claro, porque às vezes as pessoas falam assim: mas fulano, os filhos de fulano são umas pragas, mas não tem coragem de falar, mas o pastor fala, né? Então assim, é culpa de quê? É culpa da mãe, é culpa do pai. Então a gente tem que, eu estou excluindo dessa palavra de hoje esse tipo de situação. Outra situação que eu estou excluindo é: está tendo impedimento, a coisa não está indo, a coisa não está fluindo, está dando errado. Deus está impedindo. Deus às vezes impede. Não está dentro do eixo da vontade dele, está tangenciando, a coisa não está muito direcionada, e aí você fica insistindo. A Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece, e com ela ele não acrescenta dores. E às vezes você está achando que a bênção de Deus está em determinada situação, e essa situação não tem a bênção de Deus. Então, tira essa opção. Estou dando a você 3. A primeira: nossas escolhas erradas que refletem o nosso presente, escolhas do passado. Segundo, Deus impedindo alguma coisa. Mas eu quero falar com você hoje, eu quero falar com você hoje a terceira situação, que é quando o diabo se levanta e faz barreira. Muitas vezes, por que eu estou virando para você hoje? Pergunte para Deus o porquê, o para quê, quando vai, como vai. Pode ser que Deus chegue para você e fale: não vou falar nada agora, mas já é uma resposta de Deus, concorda? Dizer a você: espere, porque eu ainda não estou dando a você a decisão final, é a resposta de Deus também. Então assim, eu quero que você entenda hoje que algumas lutas, e eu vou tratar dessas lutas, são geradas por Satanás. Muitas vezes a gente tem que ter discernimento, e a gente esquece que a nossa vida, ela faz parte de um plano maior de Deus, e esse plano maior de Deus, ele bate de frente com as propostas de Satanás. Há uma guerra sendo travada. Ou você, olha, preste bem atenção, ou você está do lado do céu, ou você está do lado do inferno, ou você está do lado das trevas, ou você está do lado da luz. Luz e trevas não comungam. É uma frase que a gente ouve, que a gente fala, mas que esquece. Não há comunhão entre luz e trevas. Então na nossa vida há uma batalha, há algo espiritual que puxa de um lado e puxa do outro. Sabe, há um lado onde Deus tem a sua força, e há um outro lado onde o diabo muitas vezes quer fazer frente a esta força e impedir a concretização de um plano de Deus na sua vida. Há um plano de Deus para você. Para você que disse amém, esse plano de Deus é lindo. O resto vai ficar ouvindo e vendo com sabor de mel, você vai ter na sua boca. Pastor está falando, você assim, amém.
Deus tem um plano para você. Eu sou de uma época que a gente cantava: Deus tem um plano para cada criatura, aos astros Ele dá o céu. Entendeu? Para você, Deus tem um plano. Você pode não estar vendo hoje por causa da sua luta. Você pode não estar vendo hoje por causa da noite que você está vivendo, mas eu vou dizer a você, o seu choro pode durar uma noite, mas há de raiar o sol da justiça sobre sua vida, trazendo amanhã a renovação da graça, da misericórdia, do amor e da alegria do Senhor, que é a tua força. Há de mudar as trevas em dia, a noite há de passar e o dia há de nascer novamente na sua vida. No momento da noite nós não conseguimos ver, mas eu digo a você, a noite não impede o amanhecer. Sabe, as trevas não impedem o agir nem o plano de Deus na sua vida. Quando a gente aceita Jesus, eu vou te contar um segredo. Antes de você ter Jesus, e eu não estou aqui dizendo religião, eu não estou dizendo aqui igreja, eu não estou dizendo aqui a você, porque você é da Batista Central, você está salvo, você de tal outra igreja, você não está salvo. Deixa eu dizer a você, tem um monte de gente da Batista Central que vai para o céu, e tem um outro contingente que vai para o inferno. Eu espero que você esteja indo para o céu comigo, porque só se eu for muito ingênuo, né? Jesus fala que metade da igreja não sobe. Olha que coisa difícil, está na Bíblia, né? As virgens, metade entra para as bodas e metade fica fora. Qual é a metade que você está? Tem a metade do muro? PSDB só existe aqui no Brasil, que é o muro. O resto é um lado ou outro. Entendeu? Sem críticas à política. E só um adendo aí, queridos, ore pelo Brasil. Essas coisas não me abalam não. Está preso, está solto, se fez, se não fez, Supremo. Olha, maior é o Supremo dos Supremos, do Deus que controla todas as coisas. A gente fica sofrendo. Acabou o mundo. Meu mundo está brilhando com Jesus. Eu fecho o olho, vejo Jesus. Eu abro o olho, vejo Jesus. Tenho luta, tenho. Quando estou na prova, o Senhor estende a mão. Acabou, vá orar. A Bíblia fala para orar pelas autoridades, seja ela quais sejam. Vá abençoar, vá orar pelo Brasil. Entendeu? Notou que a gente não entra nessa seara? Graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente é livre em Jesus, né? Não precisa fazer nada. Olha, Deus é justo e Deus trata com justiça. Fique tranquilo. Voltando à mensagem. Quando você aceita Jesus, algo acontece. Antes você estava nas trevas e o mundo jaz no maligno. O mundo está em quê? Em trevas. Quando você aceita Jesus, você tem o quê? Luz. O que acontece? É igual lâmpada em fazenda. Já viu? Fica um monte de bichinho voando em volta. Já viu? Você se torna alvo. Você já pensou isso? Você vai falar assim: nossa, pastor, não quero mais não. Olhando por um outro lado, é até um elogio. Porque enquanto você não incomoda Satanás, Satanás não vai envidar esforços para impedir alguma coisa na sua vida. Concorda? Crente sem problema está com um problemão. Está entendendo agora porque você tem luta? Está entendendo agora porque às vezes você está batalhando, o negócio não vai, o negócio emperra, o negócio... Lembra Daniel orando e o negócio não acontecia? Ele no manto, o negócio não acontecia. Ele na consagração, o negócio não acontecia. Chega o anjo bonito lá com o rolo da resposta. Ele falou: mas que tu demorou? O anjo falou assim: olha, eu estava tendo uma guerra espiritual para chegar aqui. O outro demônio estava tentando me impedir. Entendeu? Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas há uma guerra acontecendo. E a gente é alvo nessa guerra. O diabo olha para você. A partir do momento que a luz acende na sua vida, os demônios começam a ficar atiçados. Falam assim: mais um, para causar prejuízo no reino das trevas. Você é alvo de Satanás para impedir o agir de Deus na e através da sua vida. Você é alvo. E a gente tem que começar a entender isso, tá? Isso é ruim? Olha,
É ruim porque a gente tem luta, tem que estar vigiando, tem que estar batalhando, mas a gente tem que lembrar e dar graça a Deus que se o diabo está enfesado, se o diabo está com raiva, se o diabo está irado contra nós, é porque alguma coisa boa a gente está fazendo, alguma coisa boa Deus está reservando para a gente, algo do céu tem nas nossas vidas que incomoda o reino das trevas, e isso é bênção na sua vida. Se o diabo não soubesse que há um grande plano de Deus na sua vida, ele não ia perder tempo, concorda? Enquanto você não é ameaça, ninguém precisa mexer com você, né? Pega um jogo de futebol, eu detesto futebol, entendo muito pouco, mas tem 11, tem 22 jogando lá, entendeu? Não está todo mundo batendo todo mundo, não. Estão batendo quem está com a bola no pé, não é isso? Impedindo o outro que vai receber a bola lá na frente para fazer o gol. O resto que está lá atrás fica, entendeu? Não há aquela beligerância, não é igual ao futebol americano que eu entendo patavina, né? Aquele negócio, todo mundo bate em todo mundo, a bola pula para cima, eles continuam se batendo. Não é isso, eu estou falando de futebol, sabe? Tem sempre um grupo lá atrás que ninguém está ali preocupado. A câmera da televisão está filmando o quê? Está filmando quem está com a bola no pé, sabe? Se o diabo está correndo atrás de você, primeiro, ele está atrás, e segundo, é que a bola está com você. E terceiro, é que Jesus nunca perde o gol, nunca perde o alvo e sempre faz a vitória completa no final. Quem me conhece sabe que eu gosto de algumas coisas, curto algumas coisas, né? Curto cozinha, curto avião e curto Guerra nas Estrelas, Star Wars. Amo, entendeu? Aquelas coisas todinhas. Aí eu estava voando agora, voltando para o Brasil agora, e aí peguei 2 episódios seguidos, que falei assim, episódio 1, episódio 2, para começar a entender algumas coisas, porque eu tinha tido preguiça de assistir na época e tal. Falei, vou assisti 4 horas de filme de Star Wars. É guerra. Há sempre algo por trás acontecendo, há sempre algo sendo articulado para impedir o bem, para impedir a concretização de um sonho maior. Sempre. Aí você começa a olhar, tem sempre, entendeu? Mas deixa eu dizer a você, querido, pode ser a guerra mais injusta, mas eu vou lembrar você que essa guerra, ela sempre vai ser, pode ser injusta aos seus olhos, mas ela sempre vai ser injusta, porque Deus sempre chega ganhando. Satanás não vai ganhar nenhuma vez. No final, ele vai estar com a cabeça esmagada, ele vai estar lançado no fogo e enxofre, e você vai estar com Jesus no céu, coroado, andando com sua roupinha branca lavada no sangue do Cordeiro. Essa é a diferença. É injusta para Satanás, para você é mais do que é justo. Jesus entrou com você, a Bíblia fala, ele saiu vencendo para vencer, ou seja, não tem como ter derrota no final. Paulo falava, se eu morrer é ganho, se eu viver é lucro, independente de alguma coisa. Se eu estou em vida, eu estou causando prejuízo para Satanás, se eu estou no céu, eu estou louvando a Deus, cheguei onde eu esperava chegar. Então, querido, comece a olhar com outros olhos, sabe? Eu estava olhando, procurando uma palavrinha que é presciência, né? Deus sabe todas as coisas pela onisciência dele, e nessa onisciência, a presciência também, ele antecipa, ele já sabe. Deus não tem passado nem futuro, Deus é Deus de eternidade, então ele sabe lá na frente o que vai acontecer com você. Quando botou você nessa terra, ele já sabia o fim. Então as coisas são, a gente tem que começar a pensar de alguma forma, tirando a variante das escolhas erradas que a gente faz, que volta e meia dá uns prejuízos aí, mas eu quero falar do plano. Deus, ele sabe das coisas com antecedência, até porque é ele que dirige o nosso espaço. Mas eu vou dizer a você, quando a gente pensa em presciência, a gente procura, e aí você vai no dicionário e procura lá, presciência quer dizer o quê? Conhecimento do futuro. Mas tem uma outra palavrinha, previsão. E tem uma outra palavrinha chamada pressentimento. Ou seja, previsão, meteorologia faz a previsão todo dia, não é? E quantas vezes faz e erra, porque tem outras variáveis, né? Pressentimento, olha, mãe de adolescente sempre vai sentir que o filho não tem que sair. Meu filho, eu estou sentindo uma coisa ruim, eu acho que você não deve fazer aquela viagem. Aí o jovem olha para a mãe, mas eu estou pressentindo aqui dentro.
E às vezes é só da mãe, não é? Não estou dizendo que o pai e a mãe não têm que ser ouvidos, não. Mas às vezes a gente tem os nossos temores. E às vezes não vai acontecer nada. Entendeu? Como pode ser que aconteça, então é melhor não arriscar, tá? Mas eu quero dizer a você que o diabo, dentro de um recorte aí, ele tem um tipo de presciência também, né? Ele consegue pressentir alguma coisa, ele consegue prever alguma coisa. Ele tem uma pessoa nas garras dele, aquela pessoa é instrumento, está chafurdando na lama, está envolvido em tudo que é desgraça e tal, não sei o quê. De repente encontra Jesus, aquela pessoa muda, não muda? Entendeu? Você acha que o diabo não vai tentar de todas as formas possíveis impedir que Jesus complete a obra que ele começou? Por que o diabo sabe de antemão qual é o seu futuro? Você tem ideia? Assim, meu futuro está tão negro, pastor. Eu olho, não vejo nada. Meu filho, quem tem que ver é Jesus. Olhe para ele se você não está enxergando nada, porque ele, pelo menos nas trevas, você vai ver, porque ele é luz. Entendeu? O diabo sabe, porque está na Bíblia o seu futuro, sabe? Em Efésios 1:11 fala que nós fomos feitos herança de Deus. Se o diabo quer atacar você, é porque ele quer atingir a Deus diretamente. Você é parte da herança de Deus, e a Bíblia fala que você foi feito, criado, salvo para o louvor da glória de Deus, sabe? Você faz parte da arquitetura celeste que exalta a grandeza, o poder, a majestade, a soberania de Deus. E se o diabo atinge você, o diabo está atingindo a herança de Deus, está atingindo um instrumento de louvor a Deus. Então eu quero dizer a você, não se preocupe quando os ventos vierem, não se preocupe se você está passando por tempestades. Muitas vezes é o diabo tentando impedir o agir de Deus na sua vida, mas não tem tempestade que consiga parar a obra de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus sobre você. O diabo sabe de antemão algumas coisas que você e eu às vezes não sabemos de nós mesmos. Você se olha como fraco, você se olha como limitado, e o diabo está tentando você. Por quê? Porque você é fraco e limitado. O diabo não vai chutar cachorro morto, não. O diabo está preocupado com quem vai incomodar ele. Você hoje está passando prova, o diabo está lá impedindo, mas ele sabe que na hora que a prova passar, você vai se tornar uma bomba na mão de Deus para implodir Satanás e derrotar o inferno. E ele vai tentar impedir você. Abra os seus olhos, comece a olhar, saiba que o diabo conhece o seu potencial antes de você. Ele sabe o que é que você consegue ir, muito antes de você descobrir nas suas lutas, sabe? Entenda isso. E a gente vê situações na Bíblia de pessoas que passaram crises, momentos difíceis, e não entendiam, ou não conseguiam ver o que estava vindo pela frente. Muitas vezes situações, elas vêm e nos atingem de uma maneira tão terrível. O diabo usa mulher, usa marido, usa filho, usa colega de trabalho, usa amigo, usa igreja, usa não sei quem, usa futebol, usa política, usa não sei quem, relacionamentos. O diabo usa pessoas. É complexo. E essas situações, elas muitas vezes nos paralisam, elas nos entristecem, e no momento da agressão, no momento da humilhação, no momento do escárnio, no momento do desprezo, a gente se sente um nada. A gente não consegue ver aonde Deus está naquela situação. A gente só consegue ver a pata do diabo. Eu quero que você entenda que os anjos do Senhor estão cuidando de você, independente do diabo estar ao derredor. Há o anjo do Senhor acampado na sua tenda, sabe? E a gente tem lá em 1 Samuel a história de Ana. Quantas vezes eu já falei sobre Ana, quantas vezes nós já pregamos, quantas vezes você já ouviu falar sobre Ana, mulher de Elcana, sabe? Ela era esposa de Elcana, e e Elcana tinha uma outra mulher chamada Penina. Ana era estéril, ela não gerava filho, era alguém que estava triste, sabe? Ela sonhava com algo. E muitas vezes, querido, a gente sonha e acha que esses sonhos são só da nossa cabeça. A gente acha que os sonhos só são algo, e aí parece que Deus não quer abençoar você e alegrar o seu coração. Eu vou dizer a você, sonhe. O negócio está, sabe, qual era o crime? Ana era casada, Ana sonhava em ser mãe,
Ana sonhava em dar um filho ou uma filha, de gerar vida, entregá-la ao seu marido, completar, ter a sua alegria completa. Essa era a Ana. Mas Ana não gerava. Penina estava gerando filho um atrás do outro. Era um negócio impressionante aquilo ali, parecia um coelho. E filho, e filho, e filho. E cada filho que nascia, Penina humilhava a Ana. Sabe? Penina jogava na cara de Ana que ela era estéril, que ela não gerava. Ela não podia viver sonhos, ela não podia ter a expectativa de alcançar algo que o seu coração acalentava. Sabe, a maioria das pessoas quando casa sonha em constituir família, em ter filhos, né? A gente casa geralmente para como é que é? Para procriar a espécie? Não, perpetuar a espécie, preservar a espécie, né? A gente casa não é só por amor, a gente casa, né? Lembra antigamente, era 10, 11, 12 filhos, né? A Bíblia fala como as flechas na mão do guerreiro, os filhos sentados ao redor. Hoje, meu filho, com a carestia que está, melhor você manter um só, 2 no máximo, se Jesus tiver paciência, né? Se Jesus tiver a mão abençoando você, e você tiver paciência para cuidar. Mas, voltando a Ana, tadinha da Ana, sofrida, arrasada. Aquela mulher estava num estado de amargura, porque ela foi começando a ver que a sua vida não ia mudar. Às vezes, querido, nós passamos por situações que parece que a nossa vida está estéril. A gente tenta, a gente corre, a gente faz, a gente planta, nada nasce, nada cresce, nada multiplica, nada anda. As coisas vão, você vê os outros sendo abençoados, você fala assim, o irmão conseguiu conquistar tal coisa, a outra conseguiu, sabe, quer casar, e aí a outra irmã, a colega casa, a melhor amiga casa, a outra casa, e a pessoa vai ficando para titia, vai ficando para titio, a coisa vai indo, o outro consegue um emprego, o outro consegue ter uma vida boa, o outro consegue prosperar, sua vida está lá para trás. Você tem ministério, mas você não consegue desenvolver o ministério, as coisas estão indo, mas não vão. Você olha essas situações, elas são às vezes esbofeteando na sua cara, sabe? E às vezes o diabo usa pessoas para entristecer seu coração, para dizer que você não consegue, para dizer que você não vai, para mostrar que você é incompetente, para mostrar que você é incapaz, para mostrar que você não vale nada, para dizer a você que você não tem valor. E Ana saturou. Ana não conseguia ver. O desespero daquela mulher foi tão grande que quando ela estava no templo em oração, ela estava tão desesperada que o sacerdote que estava ali de plantão, o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, olha a Ana e fala assim, minha filha, você de manhã cedo já está embriagada, você não tem vergonha, sabe? E aquela mulher fala, não me julgue mal, eu estou amarga, porque eu sou estéril, porque eu não consigo gerar, porque eu tenho frustrações, porque minha vida tem sido estéril, porque minha vida não anda, o sonho que eu tinha não funcionou, o que era para ser um castelo desmoronou. Muitas vezes nós não vemos quando nós estamos na humilhação. O inferno usava Penina para chicotear aquela mulher. O inferno usava Penina, a sua arqui-inimiga, para humilhar aquela mulher. Enquanto Ana esteve olhando para Penina, ela não conseguiu se voltar para Deus. E eu digo a você, hoje, em nome de Jesus, pode ter alguma Penina aí na sua vida, jogando na sua cara que você não pode, que você não vai, que você não tem condições. Pois eu vou dizer a você, você vai tirar os olhos de Penina e você vai olhar para o Senhor Jesus, porque é dele que vem a tua resposta, o teu socorro e a tua salvação. Hoje Penina vai calar a boca e Deus vai abrir a boca dele e você vai ouvir a voz do pastor dos pastores dizendo a você que ele continua no controle da sua vida e que na hora certa a bênção chega, o milagre acontece, as situações mudam e a vida há de ser gerada em nome de Jesus, sabe? Às vezes o diabo quer desestabilizar você, mostrar outra situação. Olha só quanto tempo Penina ficou desesperada, sendo humilhada, brigou com o marido, crise em casa, se tornou uma pessoa amarga,
porque o diabo estava usando alguém para dizer: olha, você não pode. Querido, quem vai dizer a você pode ou não pode é aquele que te criou, é ele que tem a palavra final, né? Sabe, sempre, às vezes você nem sabe, você não entende, porque na hora da luta a gente não consegue ter o discernimento que fulano, que ciclano, que beltrano está sendo instrumento de Satanás para envergonhar, para humilhar, para tentar impedir. E não é assim, sabe? A gente vê uma outra situação, Moisés. Quantas vezes a gente fala de Moisés, né? O faraó lá no Egito chega um dia e fala assim: os egípcios estão crescendo demais. Os egípcios não, os judeus estão crescendo demais, os israelitas estão crescendo demais. Daqui a pouco eles vão ser maioria na nossa terra. Daqui a pouco, se tiver uma guerra contra outro país, eles vão se unir com os exércitos inimigos e a gente vai ter gente infiltrada no nosso território. É isso que o faraó estava falando. Falou assim: olha, numa guerra, os nossos inimigos estão dentro da nossa casa. Então a gente tem que começar a diminuir esse povo, a gente tem que começar a impedir o crescimento deles. E aí faraó chama as parteiras dos hebreus, fala assim: vem cá, minhas filhas, deixa eu dizer a você, ordem minha aqui de faraó, que sou Deus, estou dizendo a vocês que vocês vão fazer o parto das hebreias, e aquelas que gerarem menina, você pode deixar viver, e aquelas que gerarem meninos, vocês vão matá-los no nascimento. Foi isso que ele falou. Queridos, o diabo, ele quer abortar a sua vida, ele quer abortar muita coisa da sua história, sabe? Ele vai usar alguém para tentar impedir aquilo que Deus tem para você. Vou dizer a você, sabe o que o diabo estava querendo fazer? O diabo estava querendo impedir que Deus trouxesse o libertador do povo de Israel. Parece pouco? Não, porque não foi só para Israel. Se o povo de Israel tivesse perecido no Egito, Jesus não teria nascido. E se Jesus não tivesse nascido, você não estaria salvo, e você não estaria aqui hoje, com a certeza de estar com Jesus na eternidade. O diabo, ele tenta colocar empecilhos, e a gente olha determinadas situações, e a gente às vezes não entende, a gente acha que é só para esse momento. Deus tem um plano muito maior na sua vida. O diabo está tentando impedir, mas olha, vou dizer uma coisa: sempre o tiro vai sair pela culatra. Sabe por quê? Porque as parteiras não obedeceram ao faraó, as parteiras temeram a Deus, e o povo de Israel cresceu mais ainda. Queridos, olha, não importa se tem um faraó tentando abortar sua vida, abortar o florescer da sua vida, abortar os seus sonhos, a mão de Deus está no controle, e é Ele que vai fazer com que o seu sonho venha a florescer, com que o seu sonho venha a ser realizado, com que o plano dele venha a ser concretizado em você. Sempre tem, mas olha, não se preocupa, Deus está no comando. Deus está no comando. Jesus estava lá na Galileia, que é onde ele exerceu fortemente o ministério, ali, né, em volta do mar da Galileia. E na Galileia, um lado você tinha cidades, né, de Israel, ali do povo judeu. Do outro lado do mar da Galileia, você tinha a região que era conhecida como Decápolis, que era o extremo oriente do Império Romano. Então ali havia algumas cidades que tinham certa autonomia. Aquelas cidades, elas tinham uma influência não judaica, mas elas tinham uma influência de gregos, uma influência helênica. Ou seja, eles não eram judeus, eles eram gentios na sua maioria. As Decápolis, as 10 cidades que estavam ali, elas tinham muito mais a influência, né, greco-romana do que todo o berço judaico, apesar de estar ali. Para você se situar, as Decápolis, você vai entender porque eu estou falando isso, elas estão mais ou menos da região onde hoje é a Jordânia. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, já estava cansado, acabou já o trabalho daquele dia, falou assim: vamos entrar no barquinho, vamos atravessar, vamos lá para o outro lado, para Gadara, lá para uma cidade, uma das cidades da Decápolis, vamos para Gadara, a gente entra no barquinho e vamos. Jesus estava cansadinho, ele entrou naquele barco, deitou, dormiu, né? Mas é interessante, Jesus chega lá em Gadara. Quando ele chega em Gadara, o que acontece? Vem um endemoniado que não era pouco, mas era aquele endemoniado forte,
Sabe aquele negócio? Tem que passar na corrente, tem que passar não sei aonde, tem que passar um monte de coisa, tem que sair quase que no tapa. Que era muito demônio junto numa pessoa só. Aquele demoniado andava sem roupa, aquele demoniado não tinha corrente que conseguia segurar, aquele demoniado saía gritando, se machucando com pedras, ele vivia nos sepulcros, vivia nos cemitérios, e assim, era conhecido da região, porque ele atormentava todo mundo, e ele não podia, ninguém conseguia contê-lo. Jesus chega em Gadara, e aquele endemoniado chega para Jesus. Olha que coisa. Ele chega e fala assim: por que você está vindo aqui? Não me incomoda não, por favor, deixa eu quieto. E ali começa uma discussão com o demônio, e o demônio termina saindo, que a gente sabe a história. Jesus falou: como é que é seu nome? Ele fala assim: Legião. Então sai todo mundo, vai de um por um, pode sair. Ele fala assim: tem uns porcos ali, podemos entrar nos porcos. Aí os demônios entraram nos porcos e tal, e o cidadão ficou curado, como diz a Bíblia. Mas uma coisa que é interessante, Deus tinha um plano na vida daquele demoniado. Você concorda ou não concorda? Tinha, né? Para Jesus ter chegado ali e ter pego aquela pessoa, aquele rapaz, e ter libertado aquele rapaz daqueles demônios e curado aquele rapaz, alguma coisa Deus tinha. E você acha que o diabo ia estar quietinho, de braço cruzado, deixando as coisas acontecerem, deixando Jesus agir livremente? Não, Jesus entra no barco e Jesus vai dormir bem tranquilo. E o que acontece no meio da travessia? Acontece uma grande e terrível tempestade. Os discípulos se assustam, e o mais assustador era que no meio daquela tempestade Jesus não estava fazendo nada. Jesus estava lá na polpa do barco dormindo. Sabe aquela música? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento se emprestes a sucumbir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o mandar, sossegai, sossegai, com sim, sossegai. Você entende a diferença de uma música de 100 anos atrás para uma música de hoje? Jesus estava lá no fundo dormindo, e os discípulos viraram e falaram assim: você não te importa da gente morrer? Você está doido? Foi isso que eles foram fazer. Queridos, vem cá, quando a gente lê a Bíblia, a gente poetiza o negócio, né? Deve ter sido um berreiro naquele barco, um desespero. Já viu um homem desesperado? É pior do que a mulher gritando. Eu lembro meu pai correndo de barata, é um negócio fantástico. Então tinha um monte de homem lá dentro, tudo gritando desesperado, tentando acordar Jesus, Jesus em sono profundo, nada perturbava Jesus. Mas vou dizer a você, aquela tempestade, ela não foi fruto do acaso. Foi Deus que mandou a tempestade, o Senhor mandou a tempestade, o Senhor estava lá no barco. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Foi Deus que mandou, porque Ele estava no barco. O que Ele estava fazendo? Absolutamente nada. Ele estava dormindo. Se levanta uma tempestade de proporções terríveis, que foi fruto e obra de uma tentativa de impedir Jesus de chegar ao outro lado da margem. Será que deu para você entender agora? Vem cá. Imagina a ira de Satanás
quando levanta aquelas ondas e começa a tempestade e os ventos para afundar aquele barco, porque o objetivo do inferno era matar Jesus. E naquele momento o objetivo do inferno era impedir que Jesus chegasse do outro lado. Sabe por quê? Porque do outro lado havia um homem que ia encontrar Jesus, e aquele homem, Deus tinha um plano na vida dele. Aí você fala assim: qual era o plano da vida daquele endemoniado? Ser liberto, não é, pastor? Ele ficar curado dos demônios, não ter demônio. Não, meu filho, você está achando que é só isso? Expulsar demônio é muito pouco para Jesus. Jesus chega, o Satanás tem que sair. Sabe qual que era o negócio? Olha só, Jesus expulsa os demônios, aquele homem estava nu, todo ferido, fora do juízo, perturbado. A Bíblia fala, depois você lê o capítulo 5 de Marcos, porque eu não vou voltar lá para subir para ler, porque eu vou te contar aqui. Aquele homem chega e ele é curado. A cidade empolvorosa vem encontrar Jesus, e o que ela se depara é com aquele homem sentado com o seu juízo no lugar, como diz a Bíblia. E a cidade ficou empolvorosa. Aí você fala assim: foi só para isso? A gente acha tão bonito, né? O início da igreja. A gente acha bonito os discípulos, os apóstolos que foram pregar o evangelho a muitas nações. Antes, no domingo passado, retrasado, eu falei sobre Tomé, que chegou até a Índia de Gandhi, para pregar. Foi o apóstolo que foi mais longe. Paulo, o apóstolo aos gentios, o grande pregador aos gentios. Olha que coisa. Você sabe o que eu descobri lendo a passagem? Eu fiquei tão emocionado. O plano de Deus não era só pegar aquele homem e libertar. Aquele homem é liberto, Jesus faz a obra, Jesus entra de novo no barco, aí senta no barco, aí aquele homem: Jesus, leva eu, deixa com você, Jesus, posso ir, Jesus? Jesus fala assim: não. Às vezes Deus impede alguma coisa na sua vida. Às vezes Deus bota um não bem grande e você está achando que o não de Deus é ruim. Vem cá, Deus não quer você regredindo. Deus salvou você para algo maior do que a sua mente mesmo imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao pensamento humano o que Deus tem reservado para os seus. E aquele homem, que eu não sei se era jovem, se era já com mais idade, eu sei que ele era uma nova criatura, ele era um alvo. E aí Jesus fala assim: não, você vai ficar aí, vai contar o que aconteceu. E aí, queridos, você sabe o que é que me impressionou? Quando você lê o final dessa narrativa, a Bíblia fala que aquele homem saiu pregando em toda Decápolis, levando a palavra do evangelho e contando o que Jesus havia dito. Sabe o que aquele homem se tornou? O primeiro missionário. O primeiro missionário. Gente, quando nós chegar no céu, eu quero saber, cadê aquele cara demoniado de Gadareno? Quem que é esse cidadão? Preciso conhecer, porque olha, a gente conhece os discípulos, a gente conhece os apóstolos, a gente conhece até Judas, mas na verdade aquele rapaz saiu em primeiro lugar já pregando o evangelho, e não foi para judeu, ele foi pregar para os gentios. Jesus foi lá, fez a obra. Agora vou dizer uma coisa, a Bíblia fala que Jesus botou o pé lá em Gadara, o demoniado chegou e ficou liberto, beleza. Aquele demoniado nunca soube dos ventos, nem da tempestade que Jesus enfrentou para poder fazer com que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Ele só consegue saber que Jesus chegou aqui e mudou a minha vida, mas ele não sabe tudo que Jesus fez por trás. Querido, às vezes você está aí passando a sua prova, está passando a sua luta. Eu quero dizer a você não tem noção das tempestades que Jesus já placou, dos demônios que Jesus já silenciou, dos ventos que Jesus ordenou calarem a seu respeito, porque ele tem um plano, e não tem mar nem tempestade que vai impedir Jesus de concretizar o plano que ele tem na sua vida, nem na sua história. Você está aí na prova, você não tem ideia do que Jesus já fez para manter você de pé no meio da sua prova. Jesus está vendo o seguinte: lá na frente, esse menino vai brilhar. Lá na frente, essa filha minha vai ser honrada. Lá na frente, a história vai ser diferente. Sabe, a Bíblia fala de uma maneira muito carinhosa.
Sabe, eu quero que você abra lá em Marcos 5, só para você entender isso, que é isso que Deus quer na sua vida. Você está olhando só o momento agora, você não está entendendo, olha, o que Deus fez, o que Deus está fazendo para manter você e manter o plano dele. Olha aqui, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, versículo 18 do capítulo 5, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou. Gente, espera aí, ó. Está tendo demônio contra a sua vida? Tem tempestade, tem Ana, tem Penina, né? Tem Penina aí, tem Faraó, tem a tempestade, tem a ventania. Deixa eu dizer a você, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar. Ele não só contou, ele proclamou em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E sabe o que aconteceu? Todos se admiravam. Deixa eu só te dizer uma coisa. Às vezes Jesus está dizendo um não para você, e esse não quer dizer que o plano dele não vai se concretizar. Pelo contrário, você está olhando agora, Jesus está olhando no final. Sabe qual foi o resultado daquela tempestade de Satanás? Foi todo mundo ter ficado admirado com o que Deus fez na vida daquele rapaz. Sabe o que é que vai acontecer na sua? Independente das lutas e os ventos contrários, das línguas que falam, das pessoas que se levantam e situações que lhes são adversas, Deus vai completar a obra na sua vida. E quem estiver do seu lado vai ver e entender quão grande é o seu Deus. E como ficaram com aquele rapaz gadareno, ficaram admirados. Você vai ter uma vida que vai ter admiração por aquilo que Deus fez em você e através de você. Por isso, não olhe para a luta de hoje, continue em frente, siga, porque o teu Deus é contigo, e no final Ele vai te colocar num nível maior, numa plataforma maior. O plano dele não é para você voltar para o Egito, o plano dele é para você conquistar a terra prometida. Lembre-se de uma coisa: os judeus só viram gigantes quando chegaram na terra. Não foi quando eles estavam no deserto, não foi quando eles estavam no Egito, não foi no meio do Mar Vermelho, mas quando eles botaram os pés na terra, eles viram gigantes na terra. Deixa eu dizer a você, gigante na sua vida é o outdoor. Grave essa frase, eu falo isso já tem mais de 10 anos ou mais. Gigantes são os outdoors de Deus, dizendo a você: bem-vindo, você está chegando à terra prometida. Vamos ficar de pé para orar.